Graça e paz. Nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho sobre as cartas do livro de Apocalipse, as mensagens que elas contêm, as mensagens que João ouviu de Deus para as igrejas e com certeza para cada um de nós. E nós gostaríamos de começar com a carta à igreja de Éfeso. Éfeso atualmente se situa na Turquia, fica à beira do mar. É uma cidade que foi no passado muito importante. Era onde havia um grande crescimento da religiosidade. Vamos ver o que Deus fala a esta igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Até aqui, essa primeira parte dessa carta. O Senhor Jesus Cristo diz que essa carta tem... O Senhor Jesus Cristo diz que esta igreja tem características positivas boas. A primeira característica desta igreja, ele diz que conhecia as suas obras e que ela era uma igreja operosa. Uma das coisas importantes na vida de qualquer cristão é ter uma vida operosa, ou seja, servir a Deus. Nós somos chamados por Deus para servi-lo. Não é simplesmente ir à igreja, assistir a um culto, ou quem é de outra denominação, assistir lá a sua liturgia, o que se passa, e simplesmente sair e pronto, acabou. E às vezes a pessoa dizer, cumpri a minha obrigação. Mas a verdadeira característica de um cristão, de um crente em Cristo Jesus, é ele ser operoso, ou seja, ele produzir obras na sua vida. Não que essas obras venham a salvá-lo, mas essas obras são características de que tem uma fé em Deus. Portanto, é importante servir a Deus, é importante encontrar alguma coisa nessa existência que você possa fazer e que alguém possa ser beneficiado através de você. Seja através da igreja, seja particularmente. Essa é a primeira característica de uma igreja boa, é a primeira característica de um crente maduro, ser operoso. A segunda característica nos diz aqui que esta igreja era uma igreja perseverante. E o que nós devemos ter na nossa vida? A perseverança, especialmente perseverança na fé. Em tudo nós precisamos perseverar, é verdade. Se você vai fazer um empreendimento, você precisa perseverar. Se você está namorando, você precisa perseverar. Se você está no casamento, você precisa perseverar. Se você está trabalhando, você precisa perseverar. Porque se não tiver a perseverança, vem o desânimo. E com o desânimo vem a desistência. Assim também é na fé. A fé exige de você que você persevere. Persevere no quê? Na crença absoluta que Deus é capaz de fazer alguma coisa em determinada situação, ou seja, na sua vida, ou através de você. A fé é a certeza de coisas que se esperam, diz a palavra do Senhor, e a convicção de fatos que nós não estamos visualizando, mas que eles podem suceder. Persevere na fé. Persevere em Cristo, persevere na oração, persevere na leitura da palavra, persevere na devoção a Deus. Esta é a segunda característica. A terceira característica de uma igreja madura ou de um crente maduro é exatamente o zelo pela doutrina.
Doutrina significa o quê? Um conjunto de conhecimentos relativo a alguma coisa. No caso aqui é um conjunto de conhecimentos relativos a Deus, relativo aos princípios de Deus, relativo aos mandamentos de Deus, relativo à vontade de Deus para as nossas vidas e relativo àqueles ensinamentos básicos que vão estruturar a nossa fé. E o que estava acontecendo? Havia um grupo de falsos mestres que tinham surgido na cidade, que se diziam ser judeus, e esses falsos mestres e também outros de outras seitas e filosofias estavam influenciando a muitos a deixarem aquilo que eles aprenderam em Cristo Jesus e assimilar novos conhecimentos que não eram de Deus. Assim nós vivemos nesse mundo. No mundo de hoje existe filosofia, existe conceitos, existe N coisas que estão tentando colocar dentro da vida de uma pessoa, especialmente de um crente, para que ele faça as coisas erradas. Nós temos várias coisas como pedofilia, que cada vez mais estão tentando legalizar, a homossexualidade, a liberdade, que na realidade é uma libertinagem de trair, de viver os prazeres dessa vida da melhor maneira que você achar. E assim, batendo contra princípios, contra doutrinas de Deus, que são básicas para a vida e que te dá paz e que te dá harmonia dentro do seu coração. Por isso, é necessário que essa terceira coisa exista na nossa vida, zelo pelas boas coisas. Outro dia eu estava ouvindo um vice-presidente e ele dizia exatamente que tinha zelo pelos seus princípios. E é exatamente isso que nós precisamos ter zelo pelos princípios de Deus nas nossas vidas. Tendo essas três coisas, operosidade nas coisas de Deus, na obra de Deus, perseverança na fé e também zelo com respeito à doutrina de Deus, com certeza nós vamos ser pessoas mais equilibradas, mais felizes, mais cheias de Deus, pessoas que podem realmente demonstrar que Cristo está na nossa vida. Faça assim e você será a igreja de Cristo que tem uma maturidade muito boa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.